Bom dia. Hoje é domingo de Ramos e eu gostaria de reler a passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que depois ficou conhecida, né? Essa data ficou conhecida como domingo de Ramos. Eu vou ler em Mateus, capítulo 21, dos versículos 5 a 11. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Essa atitude de Jesus, a entrada dele montado em um jumento, de forma tão simples, mostra que o reinado dele é diferente, que ele prima pela humildade, que ele quer reinar, mas não de forma imposta, de forma espontânea. Ele quer ser autoridade nas nossas vidas, mas ele quer nos governar de forma humilde. Dessa maneira como ele entrou aqui em Jerusalém, mostrando para a gente que ele quer fazer uma proposta para nós de vida diferente, não nos modelos políticos que a gente está acostumado a ver, de uma forma diferente. E eu gostaria que você relesse depois essa passagem com calma e meditasse no que ela significa para nós. Vamos cantar a esse Jesus salvar. A palavra hosana significa salva-nos, por favor. É um clamor daquela multidão, daquele povo, para que Jesus o salvasse. E é um reconhecimento, a atitude deles, de Jesus como rei, como Messias esperado. Ele quer ser o nosso Salvador, o nosso Redentor, o rei das nossas vidas. E eu convido você a louvá-lo juntamente conosco. Jesus, és tu.
nosso Pai. A Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Recebe, Senhor, agora neste momento, essa adoração que nós te prestamos, Senhor. Que o Senhor receba este louvor que foi feito com todo amor para Ti, ó Pai. Senhor, abençoa agora o pastor Ricardo, que vai nos trazer a palavra, que a gente possa sair hoje transformado pela Tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito bom a gente poder se encontrar, ainda que online, um grupo pequeno aqui no templo, mas nós somos o corpo de Cristo e, apesar de estarmos cada um em um lugar, espalhados aqui pela cidade, talvez você em algum outro lugar ou outra cidade, mas reunidos no mesmo Espírito. E somos o corpo de Cristo, adorando ao Senhor. Meus irmãos, antes da gente ler um texto e buscar reflexão na palavra de Deus, eu gostaria de convidar você para orar junto comigo. Essa semana foi uma semana difícil em alguns aspectos. Aqui para a nossa cidade nós tivemos mais restrições, porque os leitos nas UTIs dos hospitais aqui em Poços de Caldas estão quase em 100% de ocupação, e isso é um problema aqui para nós, é um problema para a região, tendo em vista que a cidade assiste não só os cidadãos poços-caldenses, mas outras pessoas da região. Nós precisamos orar por essa situação, pela pandemia, pela saúde das pessoas, pela orientação de Deus na vida dos governantes. Nós precisamos orar pela saúde dos que estão sofrendo, dos que já estão aí acometidos dessa doença, desse mal que nos ronda. Nós precisamos orar por isso. E nós vamos orar já já. Também gostaria de convidar você para orar junto comigo em favor de uma família da IPI do Brasil. Essa semana, os pastores da IPI do Brasil foram surpreendidos com a notícia de que o reverendo Cristiano de Curitiba tirou a sua vida. E isso deixou o Arraial Presbiteriano Independente incomodado, né, surpreso, ao mesmo tempo solidarizado com a família, né, e nós sentimos a perda aí de um irmão em Cristo, de uma pessoa e de um servo de Deus, um colega. Então eu queria convidar você para orar junto comigo também em favor da família. A Carol, esposa, e se eu não me engano 2 filhos que ficaram, e esse pastor estava depressivo já há alguns anos, e a pandemia, meus irmãos, dificultou muito o pastoreio, trouxe grandes desafios, muita ansiedade, muita preocupação a mais. Se o pastor e a liderança abrem o templo na pandemia, alguns dizem que é irresponsabilidade. Se fecham o templo, alguns dizem que é falta de fé. Se vai visitar, a gente fica, nossa, nós estamos levando alguma coisa, tem risco, alguém pode achar ruim. Se não vai visitar, alguém pode achar ruim também, que não está tendo algum tipo de assistência. A gente não sabe o que os membros estão vendo, estão assistindo. Meus irmãos, o desafio de pastorear na pandemia aumentou demais. E isso gera ansiedade para a vida do pastor, ainda mais para quem está sofrendo aí algum momento de angústia, de depressão. Não sei se você que participa da igreja, se você se sente assim responsável pelo corpo de Cristo. O pastor sente, né? Eu acredito que deveria ser uma responsabilidade de todos que participam da família da fé. Mas é claro que o pastor sente um pouco mais por ter essa responsabilidade grande de guiar o povo de Deus. E nesses tempos dificultou demais. A gente perde o sono. A gente não sabe como é que vai ser lá na frente, o risco de uma debandada muito grande depois, quando a gente voltar, a gente perde o sono por causa disso. Então eu queria que você, ao longo dessa semana, agora e ao longo da semana,
orasse por essa família que está sofrendo, a família do pastor Cristiano, de Curitiba, da primeira IPI de Curitiba, que faleceu essa semana. E que você orasse pelas igrejas, pelos pastores, não só da IPI do Brasil, mas do corpo de Cristo como um geral, porque a gente tem que tomar decisões difíceis nesses dias, como pastorear a igreja numa pandemia, é um desafio muito grande. O online, o acesso, né, via internet ajuda, facilita, corta aí um caminho que a gente não teria se não fosse essa ferramenta. Mas só isso é suficiente, né, nesse tempo. Então, é um desafio muito grande. Gostaria que você orasse pelos pastores, pelo seu pastor. Se você é de outra denominação, está nos acompanhando, ore pelo seu pastor, pela vida dele, pelas decisões, pela igreja de Cristo de uma forma geral. Então vamos orar por isso? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus e orar por esses motivos que nós compartilhamos. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, Pai, não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Não fosse o Senhor, nós já teríamos sucumbido diante dessa situação, diante das crises que enfrentamos, emocionais, espirituais, físicas, as lutas, Pai. Louvado seja o teu nome pelo teu auxílio, pela tua assistência, pelo teu amor e a tua graça, que não falham, não cessam e não saem da nossa presença, Pai. Obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pelo teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Pai, mas ainda diante dessa luta que o mundo enfrenta, Pai, nós nos vemos frágeis, sensíveis, debilitados em muitos aspectos, Pai. Precisamos do Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas famílias, das nossas crianças, dos adultos, dos idosos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós. Abençoa os nossos governantes, para que possam ousar no momento desse, tomar as melhores decisões, Pai, dirigidas pelo Senhor. Que o Senhor dê sabedoria a eles, Pai. Dê sabedoria aos cidadãos também, para que se comportem de maneira a preservar a sua vida e a vida dos outros, Deus. Derrama dessa consciência na vida de cada um, para que nós possamos superar essa crise, sair dessa situação, vencer esse vírus, vencer esse mal, vencer essa máscara, que nós possamos logo voltar a nos abraçar, Pai. Precisamos do Senhor. Lembramos agora da vida da família do reverendo Cristiano, Pai, que partiu essa semana de uma maneira trágica, surpreendente, nos comoveu, Senhor Deus. Sabemos que os que mais sofrem são a família, os irmãos, os amigos, as pessoas que conviviam com ele, Pai. E que momento difícil, Senhor Deus, que é pastorear o teu rebanho. Que momento difícil, Pai, é ser igreja. Por isso tem misericórdia de nós também, dessa família que sofre a perda do Cristiano. Derrama do teu Santo Espírito para que ele possa restaurar com o milagre do consolo, Pai. Mas abençoa, Senhor Deus, cada um de nós. Abençoa os pastores, presbíteros, líderes da IPI do Brasil e de outras denominações, para que, dirigidos pelo Senhor, tenham condição de pastorear o teu rebanho nesse tempo tão difícil, Pai. Nesse tempo de dúvidas, de crises, de incertezas, que o Senhor possa ser a nossa direção, Pai. Mas abençoa a igreja, Senhor Deus, os membros, cada um que crê em Jesus, para que possa continuar sendo a tua igreja onde estiver, Pai. Para que possa continuar firme no Senhor, firme no teu propósito, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao texto para reflexão. Convido você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o 23. Poucos versículos, um texto conhecido, mas que vai, creio eu, nos inspirar nessa manhã. Lucas 18, de 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Certo homem de posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom?
ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Até aqui. Amém. Meus irmãos, foi lido no começo do culto o texto de Mateus 21, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E de uma maneira muito singela, de uma maneira muito simples, humilde, Jesus entra em Jerusalém e nessa simplicidade ele é exaltado como Rei e Salvador. As pessoas reconheceram em Jesus o Messias, o Filho de Deus enviado para ser Rei sobre tudo e sobre todos e para ser Salvador. Nós lemos um texto agora, fazendo um contraponto aí com os dois textos, onde nós temos um jovem rico que se apresenta diante de Jesus, reconhece que ele é um mestre, que ele ensina coisas muito boas, mas que provavelmente não viu em Jesus o Messias, o Rei, o Salvador. Se viu, ficou decepcionado. Se viu, ficou frustrado. Porque o texto diz que ele, ouvindo as palavras de Jesus, ficou muito triste e foi embora. E foi embora. Aquelas outras pessoas na entrada triunfal, vendo Jesus, tendo ouvido o que Jesus tinha ensinado, clamaram em alta voz, dizendo: Hosana nas maiores alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Reconheceram Jesus como Senhor. O jovem rico, depois de ouvir Jesus, ficou muito triste. E essa passagem me chamou muita atenção, pensando no domingo de Ramos, pensando no dia em que a gente relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, de modo simples, mas triunfal ao mesmo tempo, e percebendo que pode ser que Jesus esteja decepcionando muita gente, assim como decepcionou o jovem rico. Pode ser que Jesus esteja decepcionando você em algum aspecto. É bem provável que Jesus não fosse o Messias que aquele jovem esperava. É bem provável que, ao perguntar sobre a vida eterna, o jovem não esperava ouvir o que Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Olha, você precisa melhorar uma coisa na sua vida. Tem algo na sua vida que não está legal e que você precisa mudar. O jovem não esperava essa palavra. Ainda mais uma palavra que mexesse no seu bem mais precioso, as suas riquezas. Pois se ele ficou triste, nós não temos aqui o relato do que aconteceu depois. A gente pode deduzir. Nós deduzimos que ao sair triste, ele não tenha gostado do que Jesus falou. Queira Deus que ele tenha aceitado num outro momento, tenha revisto a sua decisão tomada aqui diante de Jesus. Mas, a princípio, a gente entende que ele não aceitou a palavra de Jesus, ele não entendeu que Jesus era o Rei. E quem é Jesus para você? Ele é o Rei e Salvador da sua vida? Pois ele veio para isso, para ser o Rei, aquele que governa, aquele que diz o que é certo, aquele que mostra o caminho, aquele que dá a direção, aquele que puxa a orelha de vez em quando, aquele que anda junto, mas que é soberano, que é Senhor. Ele veio para ser Rei da nossa vida. E veio para ser o Salvador, porque nós não temos salvação em mais ninguém, senão em Jesus.
Ele é Senhor e Salvador para a sua vida? Quem é Jesus para você? Eu tenho descoberto, meus irmãos, que algumas pessoas creem no Jesus Dorflex. Vocês já ouviram falar no Jesus Dorflex? O Dorflex é um remedinho muito conhecido, pelo menos aqui no Brasil, né? E a gente usa quando a gente tem dor. A gente recorre quando a gente tem dor. Tem dor, vou tomar um Dorflex. Meu bem, tem Dorflex em casa? Estou precisando. A gente recorre ao Dorflex quando tem dor. E eu tenho percebido que tem muita gente que só busca Jesus na hora da dor. É o Jesus Dorflex. Não entende que Jesus é Rei e Senhor. Mas é o Jesus Dorflex. Eu tenho dor, eu estou com luta, eu estou com dificuldade, a coisa apertou, eu corro para Jesus. Esse é o Jesus Dorflex. Parece que nós queremos um Messias disponível a nos socorrer na hora da dor. Não um Messias Rei e Salvador sobre a nossa vida. Vocês conhecem o Jesus CVC? Tem o Jesus CVC. Tem gente que serve ao Jesus CVC. Quer que Jesus leve a gente para um cruzeiro, com o Roberto Carlos cantando, para a gente ficar lá tomando água de coco o resto da vida. Tem gente que acha que a vida com Jesus é assim, é um mar de rosas. Né? É um hotel 5 estrelas, a gente não cozinha mais, não lava a louça, a gente não fica resfriado mais, a gente não corre risco de pegar o Covid, é só alegria. E não é. Apesar da gente querer, sim, momentos bons e alegres, a gente sabe que Jesus na nossa vida não vai nos imunizar das lutas, dificuldades do dia a dia. Crer em Jesus não nos torna imunes a isso. Não nos torna imunes à Covid-19. Então, parece que nós queremos um Messias que facilite a nossa vida em todos os aspectos e deixe a nossa vida assim um mar de rosas para sempre, mas parece que Jesus Rei e Salvador não é suficiente. E tem o Jesus App. Vocês já viram o Jesus App? Jesus aplicativo. Para que serve um aplicativo? Para deixar tudo mais rápido, mais fácil, a gente não precisar correr atrás de muita coisa, a gente tornar a nossa vida mais prática. Tem gente que quer que Jesus faça isso, né? Torne a vida mais prática, mais fácil. E a gente não precisa correr atrás de muita coisa, porque Jesus já está facilitando a nossa vida. Parece que Jesus, Rei e Salvador, não é suficiente. Não é errado, meus irmãos, desejar nenhuma dessas coisas. Desejar a cura da dor, desejar um momento alegre, né, um momento de regozijo, um momento de descanso, né, que seja num hotel 5 estrelas ou num cruzeiro, não tem problema nenhum desejar isso. Não tem problema desejar que a vida seja mais prática, mais fácil, né, que a gente busque facilitar a vida. Não está errado desejar nada dessas coisas. O problema é quando a gente olha para Jesus dessa forma e Jesus não está sendo Rei e Salvador sobre a nossa vida. A gente só o busca na hora da dor. A gente só o busca para fazer o bem para nós. A gente só o busca para facilitar a nossa vida. Aí que está o erro. E a pergunta que a gente tem que fazer é: que desejos governam o nosso coração? Quais desejos governam o nosso coração? Que desejo governava o coração desse jovem rico? Para ele não reconhecer Jesus como Messias, Rei e Salvador. E rejeitar a palavra de Jesus. Rejeitar o convite de Jesus. Que desejos governam o nosso coração? Se a gente fizer essa pergunta, aplicar essa fala de Jesus para o jovem rico à nossa vida, uma coisa ainda te falta. O que você responderia? Não, peraí. Tem bastante coisa faltando na minha vida. Né? Precisando trocar o carro. O que será que a gente responderia? Estou precisando fazer uma pós-graduação. Será que a nossa resposta vai bater com a resposta de Jesus? Se a gente perguntar, o que está faltando na minha vida? E responder. E se Jesus responder essa pergunta também, o que está faltando na minha vida? Será que a minha resposta vai bater com a de Jesus?
Então, a gente às vezes quer um Jesus que simplesmente nos faça sentir melhor, torne a nossa vida mais fácil, mais tranquila. Talvez a maioria de nós deseje mais o controle da nossa vida do que a redenção, do que um rei e um salvador. Por isso, Jesus quer ser rei e salvador sobre a nossa vida, quer nos guiar, quer direcionar os nossos passos, e Ele também quer nos salvar dessa tendência pecaminosa, do controle, de achar que a gente consegue tudo sozinho. Nós temos as nossas capacidades, mas extremamente limitadas. Nós precisamos de um rei e de um salvador. Precisamos. Talvez a maioria de nós deseje mais o sucesso do que a redenção. Deseje mais ser bem-sucedido do que ter um rei e um salvador. Por isso, Jesus quer ser rei e salvador sobre a nossa vida para nos libertar dessa dependência do que os outros pensam, dessa dependência da gente se sentir bem a partir daquilo que a gente conquista. Jesus quer ser rei e salvador sobre a nossa vida. Talvez a maioria de nós também deseje mais conforto, prazer, do que a redenção. Por isso, Jesus quer ser rei e salvador sobre a nossa vida, para nos levar a uma vida que vá além da mediocridade, que vá além dessa sensação de que o que nos torna felizes é o prazer e o conforto. Mas para isso, Jesus tem que ser rei e salvador sobre a nossa vida. Talvez a maioria de nós deseje mais as coisas materiais do que a redenção. Talvez seja o exemplo aqui do jovem rico. Por isso, nós precisamos de um Jesus que seja rei e salvador sobre a nossa vida, para mostrar que o nosso valor vai além daquela pilha de coisa que a gente tem. E tire de nós essa falsa sensação de que o que mostra quem nós somos é a pilha de coisa que nós temos. Não é. Por isso o jovem foi embora triste, porque Jesus estava pedindo para ele se desfazer daquela pilha de coisa que ele tinha, fosse dinheiro, fosse bens, desfazer no coração. Mas quando a gente tem um rei e um salvador, nós descobrimos quem nós somos. Nós resgatamos a nossa identidade, verdadeira identidade, pela qual nós fomos criados. Quando nós temos um rei e um salvador. Por isso, meus irmãos, Jesus quer nos salvar das nossas tendências pecaminosas e nos guiar para um caminho pleno e plano. Mas para isso ele tem que ser rei e salvador sobre a nossa vida. E fala a verdade, nós não gostamos de alguém nos dizendo, olha, uma coisa ainda te falta. Não está faltando alguma coisa na sua vida. Você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Nós não gostamos. Nós queremos ter o controle. Mas diante do rei e do salvador, a gente olha para Jesus, olha para o que ele fez, olha para o amor de Deus, a graça do Senhor, olha para a história e a gente olha e vê que nós não temos controle nenhum. E aí vem uma pandemia, um vírus que a gente nem enxerga, e aí muda a nossa rotina, coloca a nossa vida em risco, vira de cabeça para baixo a vida da nossa família. Aí nós vemos que nós não temos controle sobre nada. Por isso nós precisamos de um rei e de um salvador. Como bem disse a Kelly, um rei e um salvador que não governe e que não tente nos salvar como os governantes humanos, mas que vá muito além. E Jesus foi além. Jesus entrou humilde. É esse rei humilde que de maneira simples quer entrar na nossa vida, para ser rei sobre a nossa vida, sem invadir. Quer entrar quando a gente deixa, mas quer ser rei, quer guiar os nossos passos com liberdade. Jesus não nos força a nada, mas o convite é esse, deixar Ele guiar os nossos passos, a nossa vida, entregar a nossa vida nas mãos dEle. Mas Ele também quer ser Salvador, Ele quer ser a pessoa que vai nos reconectar com Deus,
que vai nos reconectar com a história da criação e da salvação, que vai nos trazer de volta os propósitos que Deus sempre teve para nós e que vai garantir para nós uma vida eterna na presença de Deus. Ele quer ser Salvador sobre nós. Por isso nós devemos correr dessas tendências que nós temos, de transformar o Messias, o Rei e o Salvador, no Jesus Dorflex, no Jesus CVC, no Jesus ou num Deus que a gente almeja para suprir os nossos interesses. Não. Vamos viver uma vida plena com Jesus, o Messias, o Filho de Deus aguardado, mas o Rei e o Salvador sobre a nossa vida. E eu espero que essa seja a nossa experiência, de termos Jesus como Rei e Salvador sobre a nossa vida. E eu pergunto, para terminar, Jesus é Rei e Salvador sobre a tua vida? Que assim seja. Amém. Vamos então cantar um hino que celebra Jesus como Rei, como Filho bendito de Deus, que celebra Jesus como Salvador. Vamos dar glórias a Ele? Cantemos.
Meus irmãos, nós encerramos o nosso culto aqui, esperando que vocês e todos nós tenhamos aí uma semana abençoada e fortalecidos por Jesus, que é o nosso Rei e Salvador, a gente continue enfrentando esses dias difíceis. Vamos fazer uma oração para encerrarmos e invocar a bênção de Deus sobre nós. Então oremos. Pai, louvado seja o teu nome pelo teu Filho, que veio, que andou, que caminhou aqui conosco e que morreu no nosso lugar, Pai. Louvado seja o teu nome, porque Ele tomou a nossa cruz. Ele pagou a nossa dívida, a nossa conta. E hoje, Senhor Deus, nós podemos declarar que Ele é Rei e Salvador sobre a nossa vida. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixou perecer, mas em amor entregou o seu Filho no nosso lugar, Pai. Perdoa-nos tantas vezes que tentamos usar a Ti para conseguir aquilo que queremos, Pai. Mas que o Senhor continue sendo Rei e Salvador sobre a nossa vida. E que em Jesus nós encontremos vida plena, colocando-o em primeiro lugar, como Rei e Salvador sobre as nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a presença constante e consoladora do Espírito também sejam conosco, hoje e sempre. Amém.